É possível dizer que a Itapemirim já nasceu fracassada. Na última sexta-feira, dia 17 de dezembro de 2021, o Grupo Itapemirim anunciou a suspensão temporária das operações da Itapemirim Transportes Aéreos. E uma das dúvidas que ficam agora é se a empresa realmente vai um dia voltar a voar ou se esse foi definitivamente o fim da companhia aérea. Vamos entender um pouquinho dessa história, dessa trajetória bem conturbada da ITA nesse vídeo. Quando o Grupo Itapemirim anunciou, nos primeiros meses da pandemia do Covid-19, que estava criando uma companhia aérea no Brasil, a notícia foi recebida com bastante ceticismo por todo mundo, seja pelo mercado, seja pelos possíveis consumidores. E não poderia ser diferente. Basta lembrar que, no ano passado, a gente vivia um momento bem incerto sobre o futuro, sobre a aviação. As companhias aéreas de todo o mundo estavam passando por sua pior crise em anos. 80% da frota global de aeronaves para transporte de passageiros estava groundeada por conta da queda na demanda, e nesse cenário o Grupo Itapemirim anunciou a criação da ITA Transportes Aéreos. E, logicamente, que a notícia foi recebida com muito ceticismo. Como assim? Vão criar uma companhia aérea no Brasil, no meio de uma crise, sem demanda, com ninguém viajando? É realmente algo bem estranho. Se hoje, com o avanço da vacinação, algo que vem proporcionando o reaquecimento do setor, naquela época a gente não sabia quando teríamos uma vacina, quando as populações seriam vacinadas e quando o setor voltaria a reaquecer. Por outro lado, basta lembrar que o Grupo Itapemirim já vinha passando por uma recuperação judicial, ou seja, a saúde financeira da empresa não era das melhores. Eles vendiam ativos para continuar sobrevivendo, continuar pagando as contas e se mantendo no mercado rodoviário. E nesse meio tempo criaria uma companhia aérea. Chegou a ser ventilada a notícia de que 40% do capital da empresa seria de um fundo árabe, mas a verdade é que isso era só boato mesmo. Isso não foi verdade em nenhum momento. Para pensar um pouco, uma empresa em recuperação judicial criar uma companhia aérea nos piores momentos da aviação é realmente algo duvidoso, parece piada da tia do WhatsApp, mas não era piada. Durante o ano de 2020, várias notícias iam sendo ventiladas na imprensa especializada. A empresa dizia até que estava estudando a compra de aeronaves novas do modelo Airbus A220. Mas na real é que eles optaram pelo Airbus A320. Aeronaves usadas, existia uma abundância enorme dessas aeronaves no mercado, aeronaves com 15 a 20 anos de operação, que não eram tão eficientes mais economicamente para as companhias aéreas, para as maiores companhias aéreas, e existe uma quantidade grande desses aviões disponíveis no mercado com um leasing mais baixo. O presidente do grupo, Sidney Piva, disse que a ITA seria uma companhia aérea diferente, ofereceria um serviço diferenciado, mais espaço entre as poltronas, despacho de bagagens gratuito, marcação de poltronas gratuitas, e quando fosse possível novamente, quando fosse novamente autorizado pela Anvisa, serviço de bordo diferenciado. O cara chegou a dizer que, abre aspas, será algo visto apenas na Varig ou na Emirates. Isso que é ambição. E o plano da ITA era realmente muito ambicioso. Eles falavam em chegar no final de 2021 com 50 aeronaves e abocanhar 40% do mercado doméstico das rotas aéreas. Agora vamos sair um pouco da teoria e chegar na realidade. Antes mesmo de iniciar as operações comerciais com passageiros, lá no dia 1º de julho, a companhia já promoveu uma série de cancelamentos de voos para readequação de malha. Eu mesmo tive o voo inaugural de São Paulo para o Rio cancelado. E aí que começaram os problemas. Na verdade, esse primeiro cancelamento foi um presságio do que estava por vir nos próximos meses de vida da Itapemirim. E se o plano inicial é começar a voar com 10 aeronaves, eles começaram voando com 2. Na época, eles diziam que por conta da pandemia era difícil trazer esses aviões para o Brasil para eles serem reformados lá em São José dos Campos pela DGEX e serem postos em operação. Ok, vamos dar um crédito e vamos ver como é que funciona a empresa. No dia 1º de julho de 2021, eu fiz o voo inaugural de São Paulo para Salvador. O voo foi incrível, o pessoal muito animado, a tripulação realmente muito feliz.
Basta lembrar que a tripulação da ITA é composta principalmente de pessoas que foram demitidas da Avianca, da Gol, da Latam, e eles estavam felizes por voltar a trabalhar. E era muito lindo o brilho no olhar das pessoas. E é muito triste tudo que veio acontecer depois. Falando nisso, se vocês tiverem curiosidade, tem esses vídeos aqui no canal dos 3 voos que eu fiz com a ITA de São Paulo para Salvador, voo inaugural, e depois 2 voos São Paulo-Porto Alegre e de volta. Os vídeos estão aqui embaixo na descrição para vocês poderem assistir. Nesses primeiros meses de vida, a companhia estava atendendo 14 cidades com apenas 2 aeronaves. Era óbvio que teriam cancelamentos. Mas a gente imaginava que, à medida que novas aeronaves fossem chegando, os cancelamentos diminuiriam. Afinal de contas, é difícil manter uma malha grande só com 2 aviões. Não tem nem margem de erro para caso algum problema técnico ocorra. E se acontecer um atraso, logicamente que toda a malha do dia vai atrasar, porque são só 2 aeronaves para cumprir uma malha tão grande. A conta simplesmente não fecha. Muitas cidades para poucos aviões. E aí outros problemas começaram a acontecer. Rotas que deveriam ser diárias viraram pinga-pinga. Um leitor do Voo na Janela, inclusive, comprou um voo do Rio de Janeiro para Porto Seguro. Quando ele estava na aeronave, a tripulação avisou que o voo seria para São Paulo, Salvador e depois Porto Seguro. Inclusive tiveram que desembarcar em São Paulo, justamente porque não era um voo direto. Desembarcar e embarcar novamente. Um voo de 2 horas e 15 de duração acabou durando 6 horas. E aqui já começa a ficar evidente uma outra questão, a falta de comunicação da empresa com os clientes. E vocês vão ver a seguir que a coisa realmente ficou muito pior com o passar dos meses. Por outro lado, a empresa continuava super ambiciosa. Eles chegavam a falar em adquirir aeronaves Airbus A330 para fazer voos internacionais para os Estados Unidos e para a Europa, e que ainda esse ano eles voariam regularmente para a Argentina. Cabeça nas nuvens, literalmente, e nada de pés no chão, quando precisa ter. Lá no final de agosto, comecinho de setembro, com pouco mais de 2 meses de vida, começaram a ventilar na imprensa notícias de que a empresa não estava pagando os funcionários ou estava atrasando os pagamentos dos funcionários. Foi também nessa época que eles pararam de enviar para a ANAC os relatórios de pontualidade, aqueles relatórios que toda empresa precisa mandar para a ANAC mensalmente, informando os seus cancelamentos e o seu índice de pontualidade. A ITA não envia esses relatórios desde setembro. Ou seja, a gente não tem como saber o real número dos cancelamentos de voo da empresa até hoje, mas sabemos que são muitos. À medida que mais aeronaves chegavam, muito longe do número de 10 aeronaves iniciais e muito longe do número de 50 aeronaves previstas para o final de 2021, os cancelamentos continuavam a acontecer regularmente à medida que a empresa colocava mais frequências e vendia mais e mais passagens. Foi mais ou menos nessa época que eles começaram a cancelar voos com muita frequência e não avisar os clientes. Muita gente descobria que seus voos não iam acontecer quando chegavam no aeroporto na hora de tentar fazer o check-in. E aí a empresa reacomodava os passageiros em voos para 2, 3, até mesmo 4 dias depois. O que é uma falta de respeito, porque se você tem compromisso de trabalho, se você tem férias programadas, como assim a empresa vai me realocar para 3, 4 dias depois, sem eu saber, sem me consultar, sem a minha opinião? É isso, exatamente isso que a empresa fazia. Em outubro de 2021, a empresa fechou todos os comentários nas redes sociais, porque a avalanche de comentários era muito grande. Nessa época, eles também deixaram de pagar o convênio médico dos tripulantes e os salários continuavam atrasando. Em novembro, por falta de pagamento, a empresa que prestava o serviço de call center para Itapemirim suspendeu os serviços. E nessa época, o call center deixou de funcionar. A única forma de entrar em contato com a empresa é através do e-mail e muitas vezes as pessoas não eram respondidas. Voltamos literalmente para a pré-história. Mesmo com milhares de passagens vendidas, o caixa da empresa continuava esvaziando. E um dos momentos em que fica muito evidente esse desespero deles para fazer caixa e abrindo mão da fidelidade, desrespeitando cada vez mais os clientes, foi quando eles fretaram 4 aeronaves para levar torcedores para a final da Copa Libertadores em Montevidéu. Nesse final de semana em que as aeronaves foram usadas para levar torcedores para Montevidéu, 80% dos voos da empresa foram cancelados. E isso
criou uma onda ainda maior de cancelamentos, porque em algum momento eles precisariam reacomodar essas pessoas que tiveram os voos cancelados no final de semana nos próximos voos. E aí virou uma bola de neve imensa. Nesse momento, a gente tinha certeza que a empresa não duraria muito. Paralelo a isso, começou a circular na imprensa a informação de que o presidente da Itapemirim, o Sidney Piva, tinha aberto uma empresa no exterior com um capital de 785 milhões de libras, algo em torno de 5,9 bilhões de reais. Essa notícia caiu como uma bomba dentro da Itapemirim, onde os funcionários estavam com salários atrasados e os passageiros estavam sendo deixados pelos aeroportos Brasil afora. Agora a gente corta para o dia 17 de dezembro de 2021, dia que a empresa anunciou a suspensão das suas operações. Nesse dia, mais cedo, a WFS Orbital, a empresa que prestava todo o serviço de terra para Itapemirim, desde o pessoal de check-in até o pessoal de rampa que coloca as malas dentro da aeronave, eles suspenderam os serviços para Itapemirim por falta de pagamento. Dessa forma, a empresa realmente não tinha mais como operar. Sem ter como manter as operações, a ANAC imediatamente suspendeu o certificado de operador aéreo da empresa e assim a Itapemirim deixou de voar. Todos os voos foram cancelados por tempo indeterminado e a empresa anunciou esse processo de reestruturação que a gente não sabe até quando vai ou se um dia essa empresa vai voltar a voar. Eu estive ontem lá no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Eu gravei um vídeo, o link está aqui embaixo, se vocês ainda não viram. Eu registrei o desespero das pessoas, abandonadas, jogadas pelo chão. Muitas crianças, muitos idosos, gente que não tinha condições de comprar uma outra passagem em outra empresa, até porque basta lembrar que nós estamos praticamente na véspera de Natal, as empresas já estão voando com as aeronaves cheias e uma passagem de último minuto nesse horário custa uma fortuna, que nem todo mundo pode pagar. Uma família de Maceió estava desde quinta-feira no aeroporto. O voo deles seria na quinta-feira à noite e esse voo já tinha sido cancelado. E eles estão lá até hoje em Guarulhos, sem saber o que fazer. Um outro casal do Nordeste também, de Salvador, estava esperando que familiares enviassem dinheiro para que eles pudessem comprar uma passagem de ônibus para poder voltar para casa. E o que eu vi ontem no aeroporto, as imagens não deixam mentir, é que não tinha ninguém da Itapemirim, ninguém da ANAC, tampouco da administração do aeroporto para tentar ajudar essas pessoas de alguma forma. A Itapemirim divulgou ontem uma nota dizendo que eles vão assistir todos os passageiros, que os passageiros que estão fora dos seus domicílios vão ter prioridade de realocação em outras empresas aéreas e os passageiros com passagem de volta que ainda não saíram de casa, eles vão reembolsar as passagens. Até mesmo os planos de viagem das pessoas foram por água abaixo. É muito triste o que eu vi ontem no aeroporto, é muito triste que um projeto que parecia bacana, apesar de todo o ceticismo, que não deu certo. É possível dizer que a Itapemirim já nasceu fracassada. E aí vem a questão, será que a Itapemirim vai voltar a voar um dia? Honestamente, eu acho muito difícil, porque não é tão simples assim. A partir do momento que eles tiveram o certificado aéreo cancelado pela ANAC, eles precisam passar por toda uma certificação novamente para obter novamente esse certificado. Por outro lado, eles precisam de dinheiro para poder voar. Se não tiver um investimento grande, não tem como fazer a companhia aérea voar, porque operar uma companhia aérea é muito caro, né? E outra questão é que o maior ativo de uma empresa, de um comércio, são os clientes e funcionários. Itapemirim não soube cuidar dos seus clientes e dos seus funcionários. A partir do momento em que voos eram cancelados e que os caras não davam satisfação nenhuma para os clientes, que as pessoas tinham os voos remarcados para 3, 4 dias depois, ou descobriam no aeroporto que não iam voar, essas pessoas jamais voltariam a voar com a empresa. Então, por mais que eles apresentem um plano concreto de reestruturação, que eles tenham um investimento para poder bancar essa operação, muita gente, incluindo eu, não confiaria novamente na Itapemirim. E essa é a história da Itapemirim, da Ita Transportes Aéreos. Menos de 6 meses de operação, uma pena que deu errado e eu acho que realmente a empresa não volta a voar.
Tá? Posso estar errado, tomara que eu esteja, e se um dia eu voltar a voar, que trate os passageiros com respeito que eles merecem. E se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo, é muito importante para o Voo na Janela, e até o próximo vídeo.